Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Matemática Militar. Neste vídeo, corrigirei 10 questões que tratam da função modular. Para quem se prepara para a ESA e para a EA, ele vai ser muito útil. Para outros concursos, como a SpaceX e a AFA, vai servir de revisão. Se vocês quiserem baixar as questões que irei trabalhar, basta acessar um link que está na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem. Bons estudos! No conjunto dos números reais, a equação, aí tem essa equação aí, ó, módulo da fração x menos 2, x mais 2 é igual a 3. Tem por raízes, então ele quer descobrir quais são as raízes. Então, eu vou passar algumas dicas para vocês, como iniciar o problema e já resolvo. A dica número 1 é a seguinte. Quando a gente tem o módulo de alguma coisa, tá? Vou representar essa alguma coisa aqui por um quadrado igual a um número A, e esse número ele é maior do que zero, então aquela coisa que está dentro do módulo, né, que é o quadrado aqui que representa qualquer expressão, ela é igual a ou, tá, ou aquela coisa que está ali dentro do módulo é igual a menos A, tá bom? Quando o módulo da coisa for igual a zero, então a gente só pega a coisa, que no caso é a expressão que está dentro do módulo, e iguala ela a zero. Agora, terceira ideia. Quando você tem módulo de alguma coisa, e isso é igual a um número A, e esse número A ele é um número negativo, ou seja, módulo é igual a um número negativo, isso aqui não tem solução, tá? Não precisa nem resolver. Então, tendo essas ideias na cabeça, a gente vai utilizar uma delas para resolver isso daqui. Como a gente tem módulo igual a um número e esse número é positivo, então a gente vai fazer o que está dentro do módulo igual a 3 e o que está dentro do módulo igual a menos 3. Então vai ficar assim, x menos 2 sobre x mais 2 é igual a 3. Ou x menos 2 sobre x mais 2 é igual a menos 3. Vamos passar para lá multiplicando, tá? Vai ficar x menos 2 é igual a 3, que multiplica x mais 2. Distribui aqui, vai ficar x menos 2 é igual a 3x mais 6. Passa o x para o lado direito, passa o número para o lado esquerdo. Vai ficar menos 2, menos 6, menos 2, menos 6, 3x menos x. Aqui vai dar menos 8. Isso aqui vai dar 2x. Divide todo mundo por 2. E a gente vai ter menos 4 é igual a x. Essa é uma solução, tá? Então, se a gente colocar menos 4 aqui, o resultado vai dar 3. A outra, então, a gente tem aqui, passa para o outro lado, x menos 2 é igual a menos 3, que multiplica x mais 2. A gente vai ter x menos 2 é igual, distribui, né? Menos 3x menos 6. Passa o 3x para cá. X mais 3x é igual a menos 6. Passo menos 2 para lá, vai ficar mais 2. Aqui vai dar 4x é igual a menos 4. Divide todo mundo pelo 4. Então aqui a gente vai ter x igual a menos 1. Então a gente tem aqui os dois valores, tá? E os dois valores são válidos. Aqui a gente não precisa testar os valores. Então ele pergunta o seguinte: as raízes são um número positivo e um negativo. Não, os dois são negativos, né? Um número negativo e o outro zero. Não. C, dois números negativos. Então a resposta correta é a letra C. Resolvendo em R a equação módulo de 2x menos 3 igual a módulo de x mais 3, obtemos o seguinte conjunto de solução. Pessoal, essa questão aí ela é relativamente simples, porque os valores que atendem à equação, eles estão nos conjuntos. Então, uma maneira simples de resolver essa questão numa prova é testar. Né? Tu pega o menos 2 lá, testa, vê se dá igual. Se der igual, então menos 2 é a solução. Aí tu vai testar o 2 ou o 8. Mas se o menos 2 não for solução, então deve ser menos 2/3 a solução. Aí testa. E depois deve ser 2 ou 8. Tá? Pode ser feito assim. Porém, eu vou mostrar para vocês como é que se resolve. Caso não caia dessa maneira numa prova, que né, a gente não possa testar, vai ter que fazer o cálculo. Então a ideia é essa daqui, ó. Quando você tem módulo igual a módulo, você tem essa situação aqui, ó. Você tem alguma coisa, tá? Eu vou representar por um quadrado, igual a outra coisa dentro do módulo do outro lado. Vou representar por um triângulo. Para resolver isso daqui, dependente da coisa que esteja em cada módulo, você faz assim, a solução é dada por, primeiro,
Tá? Primeiro, o que está dentro do primeiro módulo é igual ao que está dentro do segundo módulo. Essa é a primeira solução. Segundo, o que está dentro do primeiro módulo é igual ao oposto do que está dentro do segundo módulo. Tá? Claro, você pode trocar o sinal do segundo ou do primeiro, tá? Nessa segunda parte aqui, você poderia ter resolvido assim também. Troca o sinal do primeiro, mas aí você escolhe ou essa para resolver na prova. E mantém o sinal do segundo, tá? Aí vai depender muito do que você tem. Pessoal, então para resolver módulo igual a módulo, a gente tem que resolver essas duas ideias aqui. Agora, não precisa testar no final, tá? Essa aqui não precisa fazer os testes. Então vamos resolver assim. Vamos pegar 2x menos 3, 2x menos 3, e isso é igual a x mais 5. Quer dizer, usei a primeira ideia aqui. Ou, vamos pegar 2x menos 3, isso é igual, troco o sinal da segunda parte, x mais 5. Tá? Então vamos resolver as duas e não precisa no final fazer teste, né? Ou seja, substituir lá para ver se é uma verdade. É uma verdade. Então aqui vai ser assim, passo o x para cá, 2x menos x, passo o 3 para lá, vai ficar 5 mais 3, aqui vai dar x, isso aqui é 8. Essa é uma solução, tá? X é igual a 8. Essa aqui vai ficar assim, 2x menos 3 é igual, troco o sinal de todo mundo, menos x menos 5, passa o x para cá, 2x mais x, passa o 3 para lá, troca o sinal dele, vai ficar menos 5 mais 3, então aqui a gente tem 3x, aqui a gente tem menos 2, x é igual, passa dividindo, menos 2 dividido por 3. Essa é a segunda solução. Então, a solução desse problema é menos 2/3 é uma solução e 8 é outra solução, tá? E isso a gente encontra na letra D. Sendo S o conjunto de solução da equação em R, aí tem aí módulo de 3x menos 1 é igual a menos 3x mais 1. Pode-se afirmar que, aí vem as alternativas para verificar quais valores pertencem ou estão contidos no conjunto S. Essa questão também dá para trabalhar a ideia de testar, né? A gente pode pegar meio, testar, 2/3 e testar todos os valores e descobrir aquele conjunto ou aquele elemento que ele pertence ali à solução dessa equação. Porém, eu vou trabalhar a ideia com vocês de como resolver, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, você observa que tu tem um módulo igual a uma expressão algébrica, tá? Então, a expressão algébrica tem variável aqui. Então, o que acontece? Para resolver isso daqui, vamos imaginar que esse cara aqui é um triângulo, tá? E vamos imaginar que esse cara que está aqui dentro é um quadrado. Então, seria isso daqui, ó. Primeiro, quando a gente tem uma expressão algébrica fora de um módulo, né, numa igualdade, a gente precisa dizer que aquilo que está lá fora é maior ou igual a zero. Tá? Primeira coisa é, de dentro de um módulo só sai coisas positivas ou nulas. Então, o que está aqui tem que ser positivo ou nulo. Nesse caso, os valores encontrados no final deverão ser testados na condição de existência, né? Isso aqui é uma condição de existência. Segundo, para resolver esse problema, faça o quadrado é igual ao triângulo, né? O quadrado é igual ao triângulo, ou seja, a primeira expressão é igual à segunda, ou, né, faça também a segunda é igual, aliás, a primeira é igual, troca o sinal da segunda. Terceiro, verifique se os valores encontrados no segundo servem no primeiro, tá? Verifique se os valores encontrados em 2, tá? No caso aqui, nessa segunda aqui, em 2 servem em 1. Servem em 1, tá? Que seria aqui em cima. Então, vamos lá. Para resolver essa questão, a gente vai pensar dessa maneira. Vamos primeiro criar a condição de existência. Menos 3x mais 1, ele precisa ser maior ou igual a zero. Logo, menos 3x precisa ser maior ou igual a menos 1. Troca o sinal de todo mundo. 3x tem que ser menor ou igual a 1. Passo 3 dividindo. X menor ou igual a 1/3. Então, os valores de x encontrados, eles devem ser
anteriores a 1/3, ou igual a 1/3, tá? Agora vamos lá. Resolvendo então com a segunda. Esse é igual àquele. Então vai ser a primeira ideia, tá? 3x menos 1 é igual a menos 3x mais 1. Passa para cá, vai ficar 3x mais 3x é igual, passa para lá, 1 mais 1. Aqui vai dar 6x é igual a 2. Pode dividir todo mundo por 2, tá? E a gente vai ter 3x é igual a 1 e x é igual a 1/3. Bom, descoberto esse valor, tem que testar aqui. Verifiquem que x tem que ser menor ou igual a 1/3. 1/3, então, ele está aqui dentro. Então, essa solução aqui, ela é válida, tá? Então, isso aqui é uma das soluções. Agora, vamos ver a segunda parte. Na segunda parte, a gente tem que fazer o primeiro igual ao trocar o sinal do segundo, o oposto do segundo, tá? Então, vai ficar assim, 3x menos 1 é igual a menos, abre um parênteses, aí coloca menos 3x mais 1. Aí vai ficar 3x menos 1 é igual, troca o sinal, vai ficar 3x, troca o sinal, vai ficar menos 1. Observe que o lado esquerdo, ele é idêntico ao lado direito. Se você passar para o lado de cá o x e passar para o lado de lá o número, o que vai acontecer? 3x menos 3x é igual a menos 1 mais 1. 0 é igual a 0. E o que significa isso em matemática? Significa que qualquer valor para x, ele é um valor possível. A solução aqui é real, ou seja, todos os valores reais servem nessa segunda ideia. Agora, a pergunta é, mas então todos os valores reais servem aqui? Aí a gente tem que analisar a condição de existência. Todos os valores reais servem nessa equação. Porém, a condição de existência diz que todos os valores antes de 1/3 servem. Então, esse conjunto aqui, que são todos os reais, que se você fizesse uma reta para representar todos os reais, seria a própria reta, toda ela, tá? Agora, se você pegar x menor ou igual a 1/3 e representasse numa reta, você ia ter que marcar um pontinho, marcar 1/3 e marcar tudo antes de 1/3. Então ficaria assim, né? Só para colocar uma outra cor, aqui seria toda a reta e aqui seria essa parte antes de 1/3. Aí, a interseção disso é a solução, tá? A interseção disso é a solução. Então a gente vai pegar tudo que está antes de 1/3 para ser a solução aqui. Então, qualquer valor antes de 1/3 serve nessa segunda, tá? Como 1/3 serve na primeira, tudo antes de 1/3, inclusive 1/3, serve na segunda, inclusive 1/3. Então, essa solução aqui, ela engloba essa solução. Então, fica sendo essa solução a solução do nosso problema, tá? Agora, ele quer saber quais valores das alternativas estão aqui dentro. Essa seria, então, a dita solução S, que ele comenta no problema. Seria tudo antes de 1/3 ou, no caso, a própria condição de existência. Agora a gente vai verificar nas alternativas qual das alternativas aí que está correta, tá? Você observa que na letra A, ele fala que meio pertence aqui. Letra A, então como verificar se meio está ali dentro? Você pega aqui, ó, meio e pega 1/3. Para comparar isso, você multiplica cruzado, né? Eu não sei quem é maior, mas aí você multiplica cruzado aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Aí você verifica que 3 é maior do que 2. Logo, meio é maior que 1/3. Ora, como meio é maior que 1/3, então meio está para a direita de 1/3. Então, não está dentro do intervalo. Então, não serve. Não é a letra A. B. Você vai verificar se 2/3 é a solução. Aí você faz a comparação, né? Tu pega 2/3 e pega 1/3. E verifica se isso aqui é menor do que isso. Porque se for menor, está aqui dentro. Como é que a gente faz? Multiplica cruzando assim, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Observa que 6 é maior do que 3. Logo, 2/3 é maior que 1/3. Olha, se 2/3 é maior que 1/3, então 2/3 também está para o lado de lá. Então não serve, né? Aí vamos para C. Na C, ele dá 3/5 e dá aí outro valor, 1/3. Tá? 1/3 é igual. 1/3 é igual. Esse valor está dentro. 1/3 a gente precisa testar. Agora, será que 3/5 está aqui dentro? Vamos ver. Da mesma maneira, vamos pegar 3/5, vamos fazer aqui, ó.
e vamos comparar com um terço, né? Para não ficar fazendo conta, né, cálculo na prova, multiplica cruzando, ó. 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 1 dá 5. Quem é maior, 9 ou 5? É o 9. Logo, 3/5 é maior que um terço. Então, 3/5 está fora. Então, ele está para cá, em algum lugar do lado direito. Então, não é a C. Na D, que é a solução, nós temos 1/5 e nós temos 2/7. Ora, como verificar 1/5? Então, da mesma maneira, coloca 1/5 e coloca 1/3 como limite de comparação. Multiplica 3 vezes 1, 3, 5 vezes 1, 5. Observa que 3 é menor que 5. Então, 1/3 é maior que 1/5. Então, 1/5 está do lado de cá, está dentro, né? E agora 2/7. Da mesma maneira, 2/7 e 1/3. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 1, 7. 6 e 7, 6 é menor. Logo, 2/7 é menor que 1/3. Então, 2/7 está em algum lugar para o lado de cá. Então, está dentro da solução. A resposta correta é a letra D. A equação módulo de x ao quadrado mais módulo de x menos 6 igual a 0. Aí, nas alternativas, ele pede. Tem uma solução apenas, tem duas soluções, aí na B, C e D são duas soluções, e depois ele pede o produto dessas duas soluções. Então vamos verificar. A gente começa assim, né? Como tem módulo de x aqui e módulo de x aqui, e esse aqui está ao quadrado, a gente percebe que isso aqui é uma equação de segundo grau. Então a gente faz uma mudança de variável, faz assim, né? Módulo de x é igual, aí pega uma letrinha qualquer, A. Aí a gente substitui, então, módulo de x por A. Vai ficar A ao quadrado mais A menos 6 igual a 0. Agora a gente precisa resolver a equação do segundo grau. Aí vocês podem aplicar aqui Bhaskara ou podem tentar soma e produto, tá? Se der soma e produto, melhor, mais rápido. Eu vou resolver por soma e produto, mas depois vocês podem resolver usando Bhaskara se quiserem confirmar, tá? Então vamos lá. Eu quero dois números cujo produto dá menos 6. E quero dois números cuja soma dá menos 1. Menos B sobre A, então menos 1. Como o produto é negativo, um dos dois é negativo, tá? O outro é positivo. Vamos colocar aqui menos 3 e 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. Como a soma tem que ser menos 1, se eu somar esses dois, vai dar menos 1. Então, esses dois valores aqui, eles atendem a essa equação. Bom, agora a gente precisa devolver ele aqui para achar o módulo de x, que é encontrar o x, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar assim. O módulo de x é igual a A. Mas como nós temos dois valores de A, então vamos fazer assim. O A, ele vale menos 3. E o A, ele pode também, né, valer 2. Vamos lá. Se o A vale menos 3, então vai ficar módulo de x é igual a menos 3. Ora, a gente sabe que de um módulo não sai número negativo. Então aqui não tem solução, tá? Agora, do lado de cá, a gente vai ter módulo de x é igual a 2. Como o número aqui é positivo, a gente vai ter x igual a 2 ou x igual a menos 2. Ora, então esses dois valores são as soluções do nosso problema. Agora ele quer o produto disso. O produto disso é 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então a gente encontra menos 4 na letra C. Tem duas raízes, tais que seu produto é menos 4. No conjunto de solução da inequação, aí aqui tem uma inequação, né? É módulo de 1 menos x sobre 3 menor que 5. A quantidade de números inteiros pares. Então nós temos que achar a solução disso e depois procurar os números inteiros pares dentro dessa solução. Então vamos resolver assim. Primeiro eu vou passar uma dica e depois eu resolvo. Então vai ser assim. Para resolver um módulo menor ou maior, então a gente vai ter dois casos aqui para que vocês utilizem um, tá? Então a gente tem esse aqui. Se eu tenho um módulo de alguma coisa e esse módulo é menor do que A, e esse A é um número positivo, que é o caso aqui, tá? Esse caso é esse caso aqui. Para resolver isso, você tem que pegar o que está dentro do módulo, tá? E fazer com que isso seja menor do que A e maior que o oposto de A, que é menos A. Então, é assim que a gente vai solucionar esse probleminha aqui. 2. Mas vamos imaginar que o módulo, ele é maior que um valor A, sendo esse valor A maior do que 0. Ora, quando você tiver maior, você vai pegar a coisa dentro do módulo, que é a expressão, vai fazer maior do que A, tá? Ou
tu vai pegar coisa de novo dentro do módulo e vai trocar o sinal e vai trocar o sinal do A. Vai ficar menor que menos A. É assim que a gente soluciona, então, uma inequação quando ela é maior. Nosso caso aqui, ela é uma inequação menor. Então, vai ficar assim. Vamos tirar o módulo, né? Olha lá, tirar o módulo menor do que 5. Vai ficar 1 menos x sobre 3. Isso é menor que 5 e é maior que o oposto do 5, que é menos 5. Bom, agora o nosso trabalho é isolar o x, tá? Para isolar o x, a gente pode tirar esse 1 daqui. Então, tirar esse 1 é diminuir 1 aqui. Diminui 1 aqui também e diminui 1 aqui. Aí a gente tira aquele 1. A gente vai ficar aqui com menos 6, menor 1 menos 1 dá 0, vai sobrar menos x sobre 3, menor 5 menos 1 dá 4. Agora, a gente pode multiplicar todo mundo por 3. Quando multiplica por 3, esse 3 desaparece, então aqui vai ficar menos 18, menor que menos x, menor que 3 vezes 4, 12. Agora, a gente tem que trocar o sinal desse x. Vai ter que multiplicar por menos 1. Quando multiplica por menos 1, a gente troca o sinal de todo mundo. Então, vai ficar aqui 18, troca o sinal da inequação, troca o sinal do x, troca o sinal da inequação, troca o sinal do número 12. Fica menos 12. Ora, 18 é maior que x e x é maior que menos 12. Uma outra maneira que a gente tem de escrever isso é menos 12, ele é menor do que x e x é menor do que 18. Observe que 18 é maior que x e x é maior que menos 12, tá? Então, a gente sempre coloca o menor valor do lado esquerdo e o maior do lado direito, sempre. Não está errado assim, mas essa é a melhor leitura. Bom, agora, essa solução é a solução do nosso probleminha aqui, ó. Agora, quantos números pares tem aqui dentro? Ora, nós podemos observar assim. O menos 12 estaria do lado de cá, né? Ele não entra, estaria do lado de cá. E o 18 estaria do outro lado. Ora, e entre eles, todos os valores, eles atendem ao problema. Agora, quantos números pares, inteiros pares, tem aqui dentro, né? A gente pode pensar aqui no menos 10, no menos 8, e a gente pode resolver assim. Construir todos e contar quantos tem, tá? Não é difícil, porque 18 está logo ali. Então, aqui é menos 4, aqui é menos 2, aqui é 0, aqui é 2, 4, 6, 8, tá? 10, 12, 14 e o 16. E o próximo seria o 18. Ora, quantos números tem aqui que são pares? Aqui a gente tem menos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 números. Então, esse resultado, 14 números, é a nossa solução. Mas vamos lá que esse 18 é 1272. Como contar a quantidade, né, sem ser assim, né? Então, se a quantidade for muito grande, pessoal, aí, nesse caso aqui, você usa o quê? PA, progressão aritmética. Como é que você poderia ter pensado em progressão aritmética aqui? Tipo, o AN, que é o termo lá, o 16, é igual ao A1, que é o menos 10, mais N menos 1, vezes a razão. Ora, quem é o AN? É o 16. Quem é o A1? É o menos 10. Mas quem é N? É o número de termos que a gente quer descobrir. Quem é R? R é a razão 2. Os números, eles estão mudando aí de 2 em 2 unidades, né? 2 mais 2 deu 4, 4 mais 2 deu 6 e por aí vai. Bom, dividindo todo mundo aqui por 2, porque dá para dividir, né? A gente vai ter aqui 8 menos 5, mais, dividido por 2, sobra N menos 1. Então aqui vai dar 8 é igual a menos 6 mais N. Passo 6 para cá, vai ficar 8 mais 6 é igual a N, e N é igual a 14, que é o número de termos que a gente tem aí dentro, tá bom? Termos pares, na verdade. Então, a resposta está na letra A. Os valores reais de x do sistema, aí daí sisteminha aqui, ó, 1 menor que módulo de x menos 1 menor que 2, ele quer a solução disso daqui. Como é que a gente soluciona um sistema desse tipo? Primeiro, vamos separar essas duas ideias, né? A gente tem aqui, ó, 1
menor que x módulo, né, menor que módulo de x menos 1. Essa seria a primeira ideia, tá? E a segunda ideia seria essa daqui, módulo de x menos 1 menor que 2. Então você pega essa daqui primeiro, seria a ideia 1, e depois pega essa daqui, seria a ideia 2. Aí monta um sistema. Bom, para resolver esse sistema, a gente tem que resolver a primeira e a segunda ideia. E no final a gente tem que fazer a interseção dos dois intervalos, por quê? Esse intervalo serve a primeira ideia, a solução aqui serve a segunda ideia, mas a solução dos dois servem ao sistema. Então vamos fazer assim. Vamos dar uma arrumada no primeiro aqui, vai ficar assim, né? A primeira ideia aqui. Vou colocar módulo de x para cá. Módulo de x menos 1, ele é maior do que 1, tá? Maior do que 1. E vamos deixar isso aqui. Módulo de x menos 1, ele é menor que 2. Ora, só para relembrar, como é que a gente soluciona módulo maior e módulo menor? Então vamos lá, de novo. Eu tenho aqui módulo de alguma coisa maior que A. E esse A é maior do que 0. Quando eu tenho um módulo de alguma coisa maior do que A, esse A é maior que 0, que é o primeiro caso aqui, a gente faz o que está dentro do módulo maior do que A, ou o que está dentro do módulo, troca o sinal para menor e troca o sinal do A para menos A. Essa é a solução, então, para a primeira. Para a segunda, como é que a gente faz? A gente faz assim, se eu tenho um módulo de alguma coisa menor do que A, e esse A é maior do que 0, que é o caso aqui, a gente vai pegar o que está dentro do módulo, faz menor do que A, pega esse menor, coloca para cá, vai ficar maior e troca o sinal do A para menos A. Essa, então, é a solução da segunda ideia. Vamos resolver, então, a primeira e a segunda. Então, a primeira ideia vai ficar assim. Maior do que 1. Então, vai ficar x menos 1 é maior do que 1 ou x menos 1 é menor que menos 1, tá? Tira, repete, depois tira de novo o que está dentro do módulo, troca o sinal e troca o sinal do número. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter x maior, 1 passa para lá, vai dar 2, ou x menos 1 passa para lá, vai ficar mais 1, corta, vai dar 0. Então, essa solução é da primeira, tá? Na segunda, então, a gente vai ter o seguinte. Módulo de x menos 1 é menor do que 2. Então vai ficar x menos 1 é menor do que 2 e é maior que menos 2. Agora vamos isolar o x. Para isso vamos somar 1. Somamos 1 aqui, vai dar 0, né? Menos 1 mais 1 vai dar 0. Só que temos que somar 1 aqui e temos que somar 1 aqui. Então vai ficar menos 1, vou colocar aqui do lado, vai ficar menos 1 é menor do que x e é menor do que 3, tá? Essa solução, então, é da segunda. Ora, a gente tem que pegar a primeira, pegar a segunda, e agora faz uma interseção, né? A primeira interseção com a segunda. Essa é a solução do sistema, tá? No caso aqui do nosso probleminha. Então, vamos lá. Na primeira, deixa eu só colocar uma linha aqui. Na primeira, a gente tem 0 e 2. 0, vamos colocar ele aqui, menor do que 0. Então, aqui 0. E aqui 2. 2 é maior, então a gente vai pegar para cá. 0 é menor, então a gente vai pegar para cá. Essa é a solução 1. A solução 2 é menos 1. Menos 1 está antes do 0, então a gente vai colocar aqui. Menos 1. E 3 está depois do 2. A gente vai colocar aqui. Então, é entre esses dois valores. Então, é aqui. Agora, nós precisamos pegar a interseção, quer dizer, valores que servem num e no outro ao mesmo tempo. Observe que o menos 1 é um limite. Então, ele desce aqui e a gente não pega ele, né? Aqui o 0 também é um limite. A gente não pega ele. Porém, tudo que está entre os dois a gente toma. Menos 1 até 0. O 2 é um limite, né? A gente pega aqui. E o 3 é um limite. Aberto. A gente pega tudo que está entre eles.
Observe que o que é comum é o que tem verde em cima e embaixo, né? Aqui tem o verde, aqui não tem, então não passa. Aqui tem verde, verde, aqui é verde. Aqui não tem verde, aqui tem verde, aqui não tem, porque não tem lá em cima. Aqui tem verde, verde, continua verde. Verde, não verde, né? Laranja aqui, então não verde. A nossa solução, então, fica aqui. O nosso x, ele tem que estar entre menos 1 e 0, ou o nosso x, ele tem que estar entre 2 e 3. Essa é a solução e a gente encontra isso na letra A. Dada a função real, modular, f de x é igual a 8 mais, aí aqui tem, abre parênteses, módulo de 4k menos 3, menos 7, vezes x, tá? Em que k é real. Todos os valores de k para que a função dada seja decrescente pertence ao conjunto tal. Aí tem as alternativas. Pessoal, vamos observar aqui essa lei. Aqui tem uma lei, né, um f de x, e o x que a gente encontra aqui, ele é de primeiro grau. Logo, essa lei é uma lei do primeiro grau. Ora, a gente sabe que leis de primeiro grau, graficamente, são representadas por uma reta. Se é uma reta decrescente, então f, ela tem esse formato aqui, né? Ela é decrescente assim. Ora, mas a gente sabe que se f é uma lei do primeiro grau, ela é desse tipo aqui, ó, ax mais b. Ora, se é decrescente, a gente sabe que o a, ele é menor do que zero. Bom, se essa lei é uma lei do primeiro grau, então o a, que no caso aqui é representado por quem está na frente do x, né, o coeficiente do x, esse aqui é o nosso a, esse a ele precisa ser menor do que zero. Bom, vamos tirar então módulo de 4k menos 3 menos 7, isso tem que ser menor do que zero. Como resolver então uma inequação menor, né? Então vamos passar esse 7 para lá, né? Para ficar assim, ó, 4k menos 3 menor do que 7, e a gente vai fazer o que está dentro do módulo, 4k menos 3 menor do que 7 e maior, troca o sinal aqui, menos 7. Agora o nosso trabalho é isolar o k. Então vamos lá. Para isso vamos somar 3 aqui. Somando 3 fica 4k. Vamos somar 3 aqui e vamos somar 3 do lado de cá. Vai ficar assim, menos 4 menor que 4k menor que 10. Agora vamos dividir por 4. Ao dividir por 4, a gente vai ter isso aqui, menos 1 menor que k menor, 10 por 4 vai dar 5 sobre 2. Observando as alternativas, a gente percebe que não tem nenhuma com fração. Então vamos dividir 5 por 2. Então vai dar menos 1 menor que k menor que 2,5. Então esses são os valores de k que atendem o nosso problema. Então isso, menos 1 menor tal, está na D. O número de soluções dessa equação aqui, né, metade vezes módulo de x vezes módulo de x menos 3 é igual a 2 vezes módulo de x menos 3,5 no conjunto R é. Então, quantas soluções tem essa equação? Então, vamos lá. Pessoal, algumas dicas antes de começar a resolver. A primeira dica é a seguinte. Primeira dica, tá? É a seguinte. Quando você tem um número multiplicando um módulo, por exemplo, 3 multiplicando, um exemplo, tá? Módulo de x. Então você pode colocar um módulo nesse 3 sem problema nenhum. Fica módulo de 3 vezes módulo de x. E quando a gente tem produto de módulo, a gente pode multiplicar o que está lá dentro. Então vai ficar assim, ó, 3x, tá? Então a gente pode retornar um número para dentro de um módulo. Se o número for negativo, não tem problema nenhum. Por exemplo, menos 7 vezes módulo de x. Então o negativo não tem como sair de um módulo. Então ele vai ficar assim, ó, menos 7 módulo de x, tá? Módulo de 7, módulo de x. Isso é igual a menos 7x. Então, é possível retornar um número para dentro do módulo, quer seja ele positivo ou ele apareça com sinal negativo. O negativo fica fora e o número pode voltar, sem problema nenhum. Isso é uma dica que a gente vai usar aqui. Uma outra dica é a seguinte. Quando você tem um produto dentro de um módulo, você pode abrir isso em produto de módulos, tá? Vai ficar assim, ó, sem problema nenhum. Caso aconteça uma divisão, tá? Você também pode abrir. Isso é muito importante. Então, você pode abrir e pode voltar também, né? Se você tem produto de módulos, você pode retornar sem problema nenhum. Então, vamos usar essas ideias
e vamos matar essa questão. Uma terceira ideia, lá no finalzinho deve acontecer isso, se você tem módulo de alguma coisa, tá? Igual ao módulo de outra coisa, a maneira de resolver isso daqui é assim, né? Você pega essa coisa igual àquela coisa, quer dizer, o quadrado aqui é igual ao triângulo, e pega o quadrado igual ao oposto do triângulo. Então, essas ideias nós vamos utilizar. Vamos lá. Primeira delas, vamos eliminar esse 2 aqui, que é o denominador. Vamos passar ele multiplicando esse 2 aqui. Então, esse 2 aqui passa multiplicando esse 2. Então, a gente vai ter 1 vezes, eu vou colocar 1 aqui, né, mas não precisava, 1 vezes x, módulo de x, vezes módulo de x menos 3. Isso é igual, aqui é módulo. Isso é igual a 2 vezes 2, 4, módulo de x menos 3 meio. Bom, agora vamos multiplicar esses dois aqui. Vai ficar x vezes x menos 3. Tá? Isso é igual, esse 4 retorna, vai ficar 4 vezes x menos 3 meios. Aqui a gente pode multiplicar x ao quadrado menos 3x. E aqui do outro lado, 4 vezes x, 4x. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6, menos 6. Observa que a gente chegou aqui, ó. Agora, vamos pegar a primeira igual à segunda, e depois vamos pegar a primeira igual ao oposto da segunda. Então vai ficar assim, x ao quadrado menos 3x é igual a 4x menos 6. E x ao quadrado menos 3x é igual a menos, abre parênteses, 4x menos 6. Traz esse 4 para cá, traz os 6 para cá, vai ficar x ao quadrado menos 4 menos 3 menos 7 menos 6 mais 6 é igual a 0. Do lado de cá, vamos trocar o sinal, vai ficar menos 4x mais 6. Passa para cá o 4x, vai ficar x ao quadrado menos 3 mais 4 vai dar mais x. 6 passa para o lado de cá, fica menos 6, isso é igual a 0. Bom, vamos resolver essa equação segundo grau e depois resolver essa equação segundo grau. Então vamos lá. Eu vou tentar aqui soma e produto, tá? Vocês podem tentar por Bhaskara, mas normalmente esses probleminhas que caem em prova, tu vê da SpaceX, né? Mas vários outros a gente resolve e acaba descobrindo raízes simples. Caso não encontre de forma rápida, usa Bhaskara, tá? Então vamos lá. Dois números cujo produto dá 6 e cuja soma dá 7, tá? Então 6 e 7. Então vou colocar aqui 1 e 6. 1 vezes 6 é 6, 1 mais 6 dá 7. Então essas duas aqui são soluções dessa primeira equação. Agora, na segunda, eu estou procurando uma terceira raiz e uma quarta raiz, onde o produto é menos 6. Então, um dos dois é negativo, tá? E a soma é menos 1. Então, vai ficar assim, menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 mais 2, menos 1. A soma tem que ser menos 1. Então, essas são as duas raízes da segunda equação. Bom, aí ele pergunta quantas raízes tem essa equação. Nós percebemos aqui 4 raízes. Então, a resposta correta é letra D. A solução da inequação módulo de 3x menos 10 menor ou igual a 2x é dada por... Aí vem as alternativas. Pessoal, essa questão ela envolve inequação e envolve aqui uma expressão algébrica, tá? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar assim. Vamos definir o módulo e depois de definir o módulo, a gente trabalha nos intervalos definidos, tá? Então, vamos lá. Vai ficar assim, módulo de 3x menos 10, ele é igual. A definição de módulo é praticamente do mesmo jeito. Tu pega 3x menos 10... e vai sair esse valor que está aqui dentro se ele for 3x menos 10 maior ou igual a 0. Aí vai sair do jeito que está. Agora, se o valor que está aqui dentro for negativo, a gente troca o sinal. É fácil lembrar disso, porque se você tem, por exemplo, 8 dentro de um módulo, sai 8, porque é maior ou igual a 0. E se tiver 0, sai 0, porque é maior ou igual a 0. Agora, se tiver negativo menos 3... você tem que trocar o sinal dele, tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Eu vou tirar do jeito que tá, se for maior ou igual a 0. E eu vou trocar o sinal do que tá aqui dentro, tá? Se o que tiver aqui dentro, 3x menos 10,
for menor do que zero. Tá? É necessário resolver dessa maneira, tá? Então vamos lá. Só dando uma arrumadinha aqui, vai ficar assim. O módulo de 3x menos 10, ele vai ser igual a 3x menos 10 se x for maior ou igual a 10 terços. Então, se x for maior ou igual a 10 terços, sai o que está aqui dentro. Agora, eu vou trocar o sinal, vai ficar menos 3x mais 10, troquei o sinal, se o que tiver ali dentro, aqui dentro, for menor que 10 terços. Então, tendo essas duas inequações, nós vamos tirar esse módulo e trocar por essas expressões aqui, tá? Então, vai ficar assim, vamos chamar aqui de 1 e vamos chamar aqui embaixo de 2. Então, vamos pegar 1 aqui. Então, se o x for maior ou igual a 10 terços, esse módulo vai ser 3x menos 10. Ora, e isso é menor ou igual a 2x. Então, a gente vai ter aqui, passa o 2x para cá, vai ser 3x menos 2x menor ou igual a 10, x menor ou igual a 10. Bom, o que a gente observa aqui? Se isso acontecer, isso vai acontecer. Como são dois intervalos, vamos fazer a interseção dos dois, tá? Então, vai ficar assim. Deixa eu colocar aqui. Para esse aqui, ó, vamos colocar aqui. E para esse aqui, ó, vamos colocar aqui. E aqui, vamos fazer a interseção dos dois, tá? É o que serve nos dois ao mesmo tempo. Então, ó, maior que 10 terços. 10 terços é 3, alguma coisa, então vamos colocar ele por aqui. 10 terços. Então, maior é para a direita. 10 tá à direita aqui. E menor ou igual, então tá à esquerda. A interseção, ou seja, o que é comum nos dois, é o que está aqui, ó. 10 terços e 10. E tudo que tiver entre eles. Essa solução vamos chamar de solução número 1, tá? Porque agora a gente vai trabalhar com a ideia 2. Na ideia 2, a gente vai ter o quê? X, se x for menor que 10 terços, no lugar desse módulo, a gente vai ter que usar menos 3x mais 10. E isso é menor ou igual a 2x. Passa esse 2x para o lado de cá, vai ficar menos 3x, menos 2x, menor ou igual a menos 10 para o lado de lá. Menos 5x, menor ou igual a menos 10. Troca o sinal de todo mundo, 5x maior ou igual a 10. Divide por 5, x maior ou igual a 2. Então, observa assim, se isso acontecer, isso vai acontecer ao mesmo tempo. Então, a gente tem que fazer a interseção, como nós fizemos aqui. Vai ficar assim. Esse aqui, a gente vai trabalhar numa reta. Esse aqui, a gente vai trabalhar numa outra reta. E agora nós vamos fazer a interseção dos dois, como nós fizemos lá na primeira. Então, vai ser assim. 10 terços é 3, alguma coisa. E 2, então tá antes. Então, 10 terços vai estar à direita. E a gente quer pegar tudo que está antes. Ele está aberto, né? Então, aqui tudo antes a gente toma. 2 está à esquerda dele, fechado no 2. Que é igual. E tudo à direita. Ora, a interseção vai ser no 2 e no 10 terços. E tudo entre eles. Vamos chamar isso aqui de solução 2. Ora, a solução do nosso problema é a união dessa solução 1 com a solução 2. Então, o nosso problema, a solução final é a solução 1, união com a solução 2. Vamos lá. Ao unir essas duas ideias aqui, a gente percebe que 2 vai até 10 terços. Aí a gente vai sair de 10 terços e vai até o 10. Aqui está o 10. Ora, então a gente vai sair de 2 para 10 terços e de 10 terços para 10. Então a nossa solução aqui é o intervalo fechado de 2 até 10. Uma outra maneira de escrever isso é todo o valor de x entre 2 e 10. Então todo o valor de x entre 2 e 10. A gente encontra essa solução
entre 2 e 10 na letra D. Então é isso, pessoal, tá? Dá um pouquinho de trabalho por causa dessa expressão algébrica que está aqui fora, tá? E aí a gente precisa definir isso daqui, tá? Tem problemas que são mais complexos, que trabalham com 2 módulos e expressões algébricas, aí tem que montar um quadro. Daria para resolver isso aqui também montando um quadro, mas nesse caso não foi necessário, tá bom? A função modular f de x é igual a módulo de x menos 2. Ela é decrescente para todo x real, tal que, aí quais são os valores de x que atendem então esse probleminha aí. Bom, como nós temos uma função modular, nós vamos ter que montar um gráfico disso, tá? Então vai ficar assim, ó. Vamos trabalhar com a ideia aqui de y e x, tá? Então, para desenhar um gráfico de uma modular, vamos pensar nela antes de ser modular. Ou seja, nós temos uma f de x igual a x menos 2. Esse gráfico aqui ele é simples, é uma função do primeiro grau, é uma reta. Então, vamos lá. Vai passar no menos 2, no y, né? Porque aquilo ali é o coeficiente linear. Então, vai passar obrigatoriamente aqui no menos 2, tá? Então, ela passa por aqui. E vamos procurar a raiz. Vamos colocar 0 aqui no y, x menos 2. Então, x é igual a 2. Aqui é a raiz, é onde ela vai cortar o eixo x. Então, aqui, ela vai passar por aqui. Então, o nosso gráfico, ele tem esse desenho aqui, né? Aqui. Agora, o que acontece? Quando a gente coloca módulo no gráfico, na lei, né? Essa parte que está embaixo, ela rebate. Ela não pode ficar na parte de baixo. Logo, esse menos 2, ele vai se transformar no número 2. Então, vai vir para cá. Então, esse gráfico, essa parte que está embaixo, vai rebater aqui, ó. Então, vai passar aqui, tá? Aí, o que acontece? Essa parte é a parte do gráfico que está decrescendo. Observem que tem uma parte... Aqui a gente apaga, né? Essa aqui sumiu. Então, quando a gente coloca o módulo, acontece isso aqui. Esse gráfico representa essa lei, tá? Agora, qual é a parte do gráfico que decresce? Ora, a parte do gráfico que decresce é a parte que está antes do 2. Então, daqui para cá, a gente tem x menor que 2 ou igual a 2, tá? Porque a igualdade também, no caso, ainda conta como decrescente. Se a gente quiser a parte crescente, que é para cá, essa parte é crescente, a gente iria marcar x maior ou igual a 2. Bom, como ele quer saber os valores de x que tornam o gráfico decrescente, então a gente tem que procurar x menor ou igual a 2, que está na letra D.